Snittville era uma cidade aparentemente perfeita, não tinha pobreza, todo mundo morava em grandes mansões, tinha carros enormes, porém era uma cidade feita completamente de plástico. Parece só um simples desenho infantil, mas tem uma lição que todos nós devemos guardar. E isso nós só vamos descobrir analogando. Você já assistiu algum filme ou uma série e viu uma cena e pensou: isso daí daria uma boa pregação? Eu também já fiz muito isso. É mania de crente, né? Toda vez que a gente vê alguma coisa no dia a dia, a gente quer fazer uma analogia à vida cristã. Eu faço bastante isso e é isso que vamos fazer neste quadro. O quê? Mas você não pode fazer isso? Tem que falar só de Bíblia? Tem que falar sobre Bíblia? Tem um monte de livro na Bíblia? Pra que falar de outra coisa? Tem que falar sobre... Calma. Eu não vou pregar sobre os filmes. Eu não vou pregar uma coisa lá no filme. Não. Eu vou falar sobre a Bíblia, mas eu vou usar o filme só pra você ter uma ideia melhor do que eu quero falar. É como Paulo fala, né? Olhem tudo, retém o que é bom. E eu vou basicamente falar pra vocês o que eu reti de bom dos filmes que eu assisti. E o filme escolhido para o primeiro episódio desse quadro é Lorax, Em Busca da Trúfula Perdida. O filme começa nos apresentando uma cidade chamada Snittville. Era uma cidade feita totalmente de plástico, onde as pessoas viviam felizes e bem. Elas eram ricas, viviam em casas enormes, tinham carros enormes. O filme começa com um musical das pessoas cantando quanto a vida delas em Snittville é perfeita. Porém, você tem que parar e perceber uma coisa. Eu acho muito interessante isso, porque apesar de todo mundo estar feliz, cantando, brincando, se divertindo na cidade, a letra da música que eles cantam é muito pesada, porque eles estão cantando muito felizes. Só que a letra fala que a cidade é poluída nos rios, fala que a cidade não tem natureza, não cresce uma árvore de verdade, todas as árvores da cidade são de mentira, e fala que a cidade não tem ar. Simplesmente não tem ar na cidade, eles não conseguem respirar. E na música eles contam basicamente como funciona a cidade. Tem um muro enorme ao redor da cidade, que ninguém sabe o que tem do outro lado, e o grande governante da cidade é o Senhor Ré. Ele construiu o muro. As pessoas na cidade não têm ar, então eles compram o ar do Senhor Ré. O Senhor Ré é o dono da maior fábrica de ar que existe. Ele basicamente controla a cidade porque ele é o único fornecedor de ar que tem. Então as pessoas têm que comprar e ficar comprando e comprando ar dele. Então conhecemos o personagem principal, o Ted. Ted era muito apaixonado por Audrey. O sonho de Audrey era conseguir uma árvore de verdade. Ted aproveitou a oportunidade e logo foi atrás de uma árvore. Perguntou de todo mundo até que sua avó falou que só uma pessoa sabia o que tinha acontecido com as árvores. Porém, essa pessoa morava fora da cidade, do outro lado das grandes muralhas que cercavam a cidade. Ted deu um jeito de chegar ao outro lado. Ele achou uma pequena brecha que dividia a grande cidade do mundo lá fora. Porém, ao sair, ele percebeu que tudo ao redor da cidade era morto. A cidade ficava no meio de um grande cemitério de árvores. Lá fora, o céu era escuro, havia muita fumaça e era quase impossível de respirar. Porém, Ted não se desanimou. Ele continuou andando naquele caminho tortuoso, até chegar a uma rua que se chamava a Rua do Lorax Perdido. Lá estava a casa do homem que sua avó falou, e o nome deste homem era Oncicler. Na tradução ficou Omavezildo, que eu acho um nome muito ruim. Oncicler é mais bonitinho. Porém, os dois nomes são difíceis de falar, então eu vou trocando durante a história, mas o nome dele é Oncicler ou Omavezildo. Ele achou a casa de Oncicler. Na frente da casa de Oncicler tinha uma pedra, e nessa pedra estava escrito Unless, que significa a menos que. Ted perguntou de Oncicler o que tinha acontecido com as árvores. Este lhe contou que há muito tempo, aquele vale onde eles estavam tinha sido um grande paraíso com muitas e muitas árvores de trúfulas. E por causa da pureza daquele vale, haviam ali muitos animais, babalus, haviam peixes que não precisavam ficar na água. O ar era tão puro que os peixes podiam andar fora da água. Ali era um lugar perfeito. Mas o que aconteceu? Por que era tão perfeito e agora está assim? As folhas das árvores de trúfulas poderiam ser usadas para fazer um snitch. O snitch era uma coisa que o próprio Omavezildo inventou há muitos anos atrás. Ele falava que servia para tudo, todo mundo ia querer um snitch. Por isso que quando ele chegou naquele vale, a primeira coisa que ele fez foi cortar uma árvore para poder fazer o seu snitch. Porém, ao fazer isso, do céu desceu uma criatura mística, uma criatura lendária chamada Lorax. Quando Lorax viu que o Omavezildo cortou a primeira árvore, ele desceu e foi tirar satisfação com o Omavezildo. Falou que se ele não parasse de cortar as árvores, algo de muito ruim ia acontecer. No princípio, o Omavezildo ele seguiu essa regra, ele fez um acordo com o Lorax e seguiu a regra. Porém, como todo mundo da cidade queria porque queria um snitch, o Omavezildo deixou a ganância subir a sua cabeça, ignorou o pedido de Lorax
Lorax e foi cortando árvore após árvore. O Lorax tinha poder para detê-lo. Em diversos momentos do filme a gente vê o Lorax indo lá, tentando falar com ele, e a única coisa que ele responde pro Lorax é: se você tem poder para me deter, então faça isso. Porém, o Lorax só fica falando para ele: se você não parar com isso, algo de muito ruim vai acontecer com você. Até que chegou o dia D. Lorax foi tentar o seu último apelo ao Malvezildo. Como o Malvezildo não viu Lorax vir do céu, ele não acreditava que o Lorax de fato era um ser místico, lendário, que veio do céu. Para ele, o Lorax era um mentiroso. Então ele nunca acreditava no que o Lorax dizia. Então o Malvezildo falava para Lorax: se você não vai me parar, o que vai me parar? Lorax olha para o Malvezildo e fala: isso vai te parar. Nesse momento, a última árvore de trúfula cai no chão. Então eles percebem que todo o vale, que era um paraíso, estava morto. O Malvezildo tenta falar com o Lorax para eles consertarem aquilo, só que não tem mais tempo. O vale inteiro está morto e todos os animais estão indo embora, porque não tem mais como viver ali. A água está poluída, as árvores não existem mais e o ar está acabando. Nesse momento, com o mundo praticamente destruído, Lorax volta para o céu. E então o Malvezildo percebe que tudo que Lorax falou era de fato verdade. Antes de subir, Lorax deixa na terra uma pedra, e na pedra está escrito Unless, que significa a menos que. E o Malvezildo guarda consigo uma última semente de trúfula. Ted pergunta ao Malvezildo o que significa aquela pedra, porque Lorax deixou uma pedra escrita Unless. Onceclair responde para ele que até aquele momento ele não sabia por que ele tinha deixado aquela pedra. Porém, ele entendeu o que Lorax queria dizer: a menos que alguém se importe muito, nada vai mudar. Então, Onceclair dá a última semente de trúfula a Ted e diz para ele plantar essa semente no meio da grande cidade de Snittville, para que todos vissem aquela semente crescer e para que todos recebessem o ar que ela ia produzir. Ted volta para a cidade e o objetivo dele é plantar aquela semente no centro da cidade para que todos vejam. Porém, os seguranças do Sr. O'Hare tentam impedir ele. Com a ajuda dos amigos, ele consegue chegar à praça central da cidade, acha um pouquinho de terra e na hora de plantar a semente, todos os habitantes da cidade se voltam contra ele. O Sr. O'Hare, durante anos, implantou na cabeça dos moradores de Snittville que as árvores eram coisas muito ruins. Apesar dos idosos mais velhos conhecerem um mundo com árvores, eles passaram tanto tempo vivendo numa cidade de plástico, vivendo em Snittville, que eles haviam esquecido que aquele mundo um dia havia sido um grande paraíso de árvores. E o Sr. O'Hare foi implantando na mente deles que as árvores eram coisas ruins, que sujavam, que davam bicho. Então para que eles precisavam de árvores? Então Ted tem uma ideia genial. Ele entra num trator e se choca contra um muro que rodeia a cidade. O muro quebra e todos olham para o lado de fora. E lá eles veem um grande cemitério de árvores. Quando as pessoas olham para aquelas árvores mortas, elas lembram que aquele lugar um dia tinha sido um grande paraíso de árvores. Então, deixam Ted plantar a semente. E para mim esse é o momento favorito do filme porque é quando tem a música final. Todo mundo da cidade começa a cantar: deixem a semente crescer. Então a história termina com o Malvezildo, que passou anos escondido na sua casa, com vergonha do que tinha feito, saindo de casa e indo cuidar das árvores que agora estavam crescendo pelo mundo inteiro. Nesse momento, o céu se abre mais uma vez. Lorax desce do céu. Ele se encontra com o Malvezildo, coloca a mão no seu ombro e fala: bom trabalho, meu velho. Tá, mas o que significa essa história inteira? Por que eu contei a história de um mundo onde não tinha árvores, uma cidade que era feita de plástico, um velho que morava numa casa do lado de fora da cidade, onde não tinha ar? Agora eu pergunto, como é que aquele cara sobrevivia lá fora, né, já que não tinha ar? O ar nessa história significa a alegria. As pessoas de Snittville moravam numa cidade que era totalmente falsa, uma cidade feita de plástico, onde nada de fato era real, era tudo ilusão. E elas não tinham ar, elas não tinham alegria, elas tinham que ficar comprando e comprando a alegria do Sr. O'Hare. Porém, a alegria que ele vendia acabava. Não era uma alegria que durava para sempre. A alegria que ele vendia sempre acabava. As árvores davam a alegria de graça. Porém, quando o Malvezildo foi cortando árvore após árvore, ele sem perceber foi acabando com toda a alegria do mundo. A ação de cortar árvores significa o pecado. Quando o Malvezildo corta a primeira árvore, é como se fosse o primeiro pecado da humanidade. Quando Adão pecou no jardim,
Ele fez com que a humanidade fosse expulsa do jardim. E a partir daquele momento, toda a humanidade foi contaminada pelo pecado. E as pessoas foram cortando mais e mais árvores, até o momento que o mundo inteiro ficou sem árvores. O mundo inteiro ficou sem alegria. Porém, vem um ser do céu e fala que se nós continuássemos a cortar as árvores, algo de muito ruim ia acontecer. Muitos não acreditam e o mundo inteiro vira um cemitério de árvores. E agora o que a gente vai fazer? O mundo está caótico, virou um grande cemitério. Como é que vai resolver esse problema? O ser que veio do céu deixa uma pedra e nesta pedra está escrito a menos que alguém se importe muito, nada vai mudar. Aquela última semente de trúfula que Ted pegou significa o Evangelho. O mundo inteiro está sem alegria. O Evangelho é a última semente da alegria verdadeira que o mundo tem. E a nossa missão é plantar essa semente no meio da cidade para que todos vejam. As pessoas que vivem na cidade de Smithville são as pessoas que vivem no mundão aí fora. Elas se acostumaram a ter alegrias passageiras, a comprar um pouco de droga, a beber, a ir em grandes festas. Porém, todas as alegrias que eles compram, que eles têm que pagar, acabam. E eles esqueceram que a alegria verdadeira vinha de uma árvore. Quando o Ted vai plantar a semente, eles não querem deixar que ele plante a semente porque eles se acostumaram a viver num mundo falso. Aí está o poder do Evangelho. Ted derruba um muro que cerca a cidade. O Evangelho são boas notícias. Porém, antes de boas notícias, é necessário dar uma má notícia. A má notícia dada ao mundo é que eles também vivem em um grande cemitério de árvores. O mundo hoje não tem ar. O pecado se espalhou tanto que as pessoas esqueceram que a alegria verdadeira vem de uma árvore. Nesse momento, quando as pessoas percebem que as pessoas ouvem as más notícias, então deixam Ted plantar a semente. E a semente que Ted plantou naquela cidade, aquela pequena semente, germinou pelo mundo inteiro. O pecado traz medo, traz vergonha. É por isso que o Moavezildo se escondia naquela casa, ele não mostrava o seu rosto, porque ele tinha vergonha, ele tinha medo do que ele tinha feito. E toda a alegria dele havia acabado. Porém, quando as árvores começam a crescer, nós vemos pela primeira vez em anos o Moavezildo sair da sua casa, ter coragem de mostrar seu rosto. Porque se o pecado dá vergonha, dá medo e faz a gente querer se esconder, o Evangelho, aquela pequena semente, traz a luz ao mundo, ele dá alegria. E as pessoas conhecerão o que é a alegria de verdade. Eu acho muito bonito o momento final do filme em que o Lorax volta para a Terra. Ele bate nos ombros do velho Moavezildo e fala: bom trabalho, meu amigo, você fez um bom trabalho. E é assim que eu imagino Jesus quando nós chegarmos ao céu. Já pensou a cena? Aqueles que tiveram coragem de plantar a pequena semente chamada Evangelho, ao chegarem no céu serão recebidos pelo amigo Jesus. Ele estará lá esperando por nós, baterá no nosso ombro e falará: bom trabalho, meu amigo. Você fez um bom trabalho. E esse foi o Analogando de hoje. Compartilhe essa mensagem, mande o máximo de pessoas que você puder. Curta, comente. Até a próxima. Tchau.